primeiro óbito que eu vi. Olá, meu nome é Tayane, eu sou formada como técnica de enfermagem. Vou contar para vocês hoje meu relato de campo de estágio e um deles é esse, o dia que eu vi um óbito pela primeira vez. Começar o vídeo como sempre pedindo desculpa pela iluminação, pela qualidade do vídeo. Nesse dia que eu vou contar pra vocês hoje, foi só em uma visita técnica que a gente tinha ido visitar a UPA. Sim, o paciente faleceu na UPA. Quando a gente chegou em frente à unidade de pronto atendimento, ou melhor, a UPA, a gente se vestiu lá fora. A gente se vestiu, tipo, colocamos só o jaleco, porque o recomendado era a gente já ir de roupas adequadas. Blusa branca, calça branca, sapato fechado. E aí a gente levava o jaleco e a gente vestiu ele lá fora. Enquanto a gente se vestia, chegou um carro buzinando muito. Um carro mesmo, não era ambulância. Chegou um carro buzinando muito e tal, e o porteiro correu, abriu o portão e começou aquela loucura, sabe? Quando o carro chegou, minha professora disse, né? Vamos se vestir logo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu era estudante, gente, o estágio nem tinha começado ainda. Foi nosso primeiro dia visitando aquela unidade antes do estágio. E já aconteceu o que eu vou dizer pra vocês aqui agora. Foi marcante, traumatizante, mas a gente sobrevive. Então a minha professora, ela trabalha lá, ou seja, fora o trabalho dela que é ser professora, ela trabalhava lá nessa unidade de pronto atendimento. Então assim, ela tinha, né, ela teve que ser bem ágil, mas também teve que ser profissional, porque ela também estava lá como nossa professora. Então assim, foi toda aquela correria. E aí o que é que acontece? Foram buscar uma maca pro paciente. Todo mundo começou a correr atrás de maca, atrás de coisa, ajeitar a sala vermelha e tal. E aí a porta traseira do carro abriu e desceu uma técnica de enfermagem de uma UBS. Já já eu conto pra vocês por que ela tava dentro desse carro com esse paciente. Desceu desse carro uma técnica de enfermagem de uma UBS, né? Unidade Básica de Saúde, pra quem não sabe. Ela desceu e veio de lá pra cá com um paciente, né? O paciente, gente, quero imitar pra vocês porque é uma falta de respeito. Mas o paciente tava suspirando muito. Como é que eu posso falar? Ele tava querendo respirar e não conseguia. Ou seja, né, gente, ele estava ali com as vias aéreas obstruídas. Ou seja, ele não tava conseguindo respirar. Então ele tava assim, puxando o ar sem conseguir. Isso foi bastante traumatizante pra mim, gente. Perder uma pessoa é sempre muito difícil. Perder desse jeito, aí é que é mesmo. Levaram ele pra sala vermelha e aí a gente entrou atrás. Quando a gente entrou atrás, nosso professor falou assim, olha, no momento vocês vão ficar aqui atrás dessa porta. Só que a porta dava pra gente ver, porque eu vou deixar uma foto pra vocês aqui da porta. A porta é aquelas que vai assim, ó. E aí tem tanto uma brecha no meio quanto na lateral. Então a gente via tudo. Mas ela mandou a gente ficar atrás da porta. Porque, gente, de repente era tanta gente na sala. A gente não tinha visto nenhuma pessoa no corredor daquela UPA. Mas quando o paciente chegou, de repente ela lotou. Aquela sala vermelha lotou de pessoas querendo ajudar, né? Médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem. E aí, gente, a gente viu tudo do começo ao fim, literalmente. O paciente evoluiu para uma PCR, ou seja, parada cardiorrespiratória. Tentaram de tudo, gente. Tentaram as compressões torácicas, tentaram entubar, né? Reanimação e tal. E o paciente não voltou. O paciente não voltava. E a gente viu lá, assim, as técnicas, né? Revezando umas às outras, sabe? Fazendo as compressões cardíacas no paciente. E assim, já, gente, depois de alguns minutos, a gente ouviu aquele dispositivozinho que agora ele não tá me vendo o nome na cabeça. Esse dispositivo fazendo aquele barulho do fim da vida, aquele barulho perturbador, tipo pi. Esse barulho aqui pra vocês, ó.
E assim, gente, quando eu vi que o paciente não ia voltar, eu fiquei quase arrancando os cabelos da minha cabeça. Gente, meu coração, ó, ia de sair pela boca. Porque assim, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei desacreditada. E daí começou. Lembra que eu falei pra vocês que a minha professora mandou a gente ficar do outro lado da porta? Isso incluiu a técnica da UBS. Nós ficamos do outro lado da porta. Tanto nós estagiárias quanto a técnica de enfermagem da Unidade Básica de Saúde. E aí, gente, a gente começou a conversar com ela pra entender o que é que tinha acontecido. O que acontece? Era um paciente traqueostomizado. Para quem não sabe, paciente traqueostomizado é esse, né? O paciente era traqueostomizado e ele tinha ido na unidade básica de saúde, meu gato. O paciente tinha ido na unidade básica de saúde para fazer a aspiração, para fazer a limpeza do cano, né, que vai assim por dentro do paciente. E nisso, gente, a gente sabe, né, a gente que é estudante, quem já estudou sobre isso sabe, que quando vai mexendo, quando vai limpando, o paciente pode tossir. E foi o que aconteceu, o paciente começou a tossir. E dessa tosse, gente, acabou que o cano rompeu uma artéria do paciente. E aí ele começou a sangrar. Quando ele começou a sangrar, o sangue entupiu as vias aéreas dele, ou seja, ele não conseguia mais respirar. Então ele faleceu, né? Ele veio a óbito, sufocado pelo próprio sangue. Então, assim, a técnica de enfermagem da UBS, gente, ela tava tão desesperada, ela só faltou chorar. Ela dizia que não sabia como é que tinha acontecido, que ele só tinha começado a tossir quando viu já tinha acontecido e tal, não sei o que. A gente não julgou ela, sabe, gente? Porque, assim, isso é uma das coisas que fez eu desistir do home care. Porque a gente fica sozinho com o paciente, e a maioria dos pacientes, eles estão traqueostomizados e precisa da aspiração. E eu sempre lembro desse dia. Eu sempre lembro do dia em que essa técnica foi fazer a aspiração na traqueostomia do paciente e o paciente veio a óbito porque ele começou a tossir e o cano saiu do lugar. Então, assim, ela tentou fazer isso no posto. Não sei se em posto podia fazer esse tipo de procedimento, né? Eu não sei, até porque no posto que eu fiz a gente não fazia, por isso que eu não sei se foi certo ou se foi errado. Mas o que aconteceu, aconteceu. E aí ele evoluiu, né? Com uma PCR, tentaram de tudo, tentaram entubar, compressões cardíacas e tal, mas o paciente não retornou. E aí ele faleceu na nossa frente. E aí depois que ele faleceu, todo mundo se espalhou, né? Então assim, gente, só pra finalizar aqui com vocês, depois que tudo aconteceu, a nossa preceptora de estágio, né, chamou a gente pra entrar na sala. E aí que foi mais desesperador, porque assim, a sala tava uma zona. A sala vermelha tava uma zona, sabe? Assim, na hora lá do ato, né, que eles estavam tentando reanimar o paciente, tiraram tudo do lugar, era medicação, era tudo e tal. Então, assim, a sala vermelha tava aquela zona. E o paciente lá, né, deitado e aquele dispositivo lá com aquela linha reta, né? Indicando o fim da vida daquele paciente. Então, assim, gente, foi desesperador pra gente que é estudante, sabe? É claro que pros profissionais também foi desesperador, eles tentaram de tudo e perder uma pessoa não é fácil. Mas essa foi a minha experiência vendo um óbito pela primeira vez.